Antônio Marinho. Desde o início sempre me perguntei, qual o real sentido da existência humana? A gente cria regras, sistemas, estruturas, religiosidades, e todas essas coisas nos ajudam a seguir, mas também nos limitam. Somos guiados, mas também presos. E se tudo isso não passar de uma grande ilusão, uma ilusão montada para nos manter aprisionados dentro de um ciclo vicioso? E se toda essa vida que nos ensinaram a viver, com suas regras e expectativas, não for mais do que um jogo de controle? Fico pensando, será que a liberdade de fato existe? Ou será que somos apenas marionetes, seguindo um roteiro invisível que nos foi imposto? As regras, elas não surgiram do nada. Foram criadas por nós, ou melhor, por uns poucos de nós, para controlar os outros. E o mais bizarro, o que hoje é certo, amanhã pode ser errado. O que é aceito agora, pode ser tabu em outra época. E isso me faz questionar, de onde vêm essas regras? Quem decide o que é certo ou errado? A moralidade é flexível, se adapta, depende de quem está no poder. A história não é feita de fatos absolutos, mas de narrativas contadas por quem venceu, por quem detém o poder. Será que realmente somos livres, ou estamos apenas cumprindo um papel dentro de uma história que nunca escrevemos? Será que realmente escolhemos o nosso destino, ou estamos apenas seguindo um roteiro dado? E o propósito? Aquele papo de que cada um de nós tem uma missão na vida, que nascemos para cumprir algo, e que a vida tem um sentido profundo. Será mesmo? Será que não estamos apenas aceitando um conceito que nos foi empurrado, que nos mantém ocupados, distraídos da verdadeira questão? Será que esse destino não é na verdade apenas uma ferramenta de controle para nos fazer continuar rodando nesse ciclo, sem questionar, sem parar para refletir? E se formos apenas peças de um grande jogo? Um jogo que nem sabemos qual é o objetivo final, mas que faz com que nossa energia vital seja consumida, sem que tenhamos sequer uma pista de quem, ou o que, está por trás disso? Porque, sinceramente, às vezes eu me pergunto, o que estamos fazendo aqui? Nascemos, trabalhamos, lutamos, reproduzimos. E por quê? Para quem isso realmente importa? A quem isso realmente beneficia? As coisas mais bárbaras acontecem no mundo muitas vezes por conta das ações humanas. E o que é interessante nisso tudo é que não devemos nos apressar em julgar, porque a própria natureza é maliciosa por essência. Isso mesmo. A natureza, sem nenhuma moralidade, age de maneira implacável, sem considerar se algo é bom ou mal. Um leão caçando uma zebra não é mau. Ele está simplesmente agindo conforme a sua natureza. O mesmo vale para os seres humanos. Um homem pode agir de maneira cruel, mas ele pode estar sendo influenciado por fatores biológicos, psicológicos, sociais ou até históricos. E isso não faz dele um monstro, necessariamente. Então, até que ponto podemos realmente condenar alguém por algo que é, muitas vezes, apenas o reflexo das forças que moldam esse ser? E isso nos leva a um ponto crucial. O conceito de bem e mal não é absoluto. Em algumas sociedades antigas, por exemplo, os sacrifícios humanos eram vistos como algo sagrado e necessário para garantir a prosperidade e a ordem do cosmos. Hoje, esses mesmos atos seriam considerados cruéis, impensáveis, barbaridades. Em tempos de guerra, matar pode ser considerado um ato de heroísmo. Em tempos de paz, é um crime. O que isso revela? Que o que é considerado mal ou bom depende do contexto, da cultura, do momento histórico. Em outras palavras, o mal não é algo fixo e imutável, como muitos querem nos fazer acreditar. Ele é fluido, relativo. Se realmente existissem bem e mal absolutos, eles seriam universais, válidos para todos os tempos e culturas, sem qualquer tipo de flexibilidade. Algumas religiões afirmam que Deus definiu leis morais universais, mas até essas crenças estão enraizadas em interpretações humanas,
que podem variar ao longo do tempo e do espaço. Filosofias como o utilitarismo, por outro lado, indicam que o bem e o mal são determinados pelas consequências dos atos. Se esses atos trazem mais felicidade ou sofrimento para o maior número de pessoas. Mesmo assim, algumas ações são universalmente condenadas, como genocídios, tortura ou exploração extrema. E por que isso acontece? Porque a humanidade, através do tempo, desenvolveu um senso coletivo de justiça e empatia. Sabemos que algumas atitudes causam sofrimento desnecessário e, portanto, essas ações são rejeitadas socialmente, mesmo que variem de uma cultura para outra. O ponto mais interessante é que, enquanto a natureza segue seu curso sem se importar com conceitos de certo e errado, os seres humanos, para manter a ordem e o funcionamento da sociedade, criaram essas distinções. E mais, muitas vezes, essas regras de moralidade são impostas de fora para dentro, por sistemas de controle, por aqueles que desejam manter a sociedade sob suas rédeas. A culpa, o julgamento, a condenação, tudo isso são construções humanas, frutos de nossa necessidade de organizar o caos e de proteger nosso espaço. A verdade é que o bem e o mal não existem como entidades separadas no universo. Eles são construções humanas, geradas a partir de contextos culturais, históricos e sociais. No entanto, apesar de serem relativos, há princípios universais que a maioria das pessoas reconhece como necessários para o funcionamento da sociedade: a empatia, a justiça, a liberdade. O universo simplesmente é, sem julgamentos. Um furacão destrói cidades sem querer fazer o mal. Um leão mata uma gazela sem ser cruel, e nós, humanos, damos significado às coisas. Criamos o conceito de certo e errado, e é isso que organiza nossa sociedade, evita o caos e nos dá um propósito. Muitas vezes, nos torturamos com crenças que nem sabemos de onde vêm. Muitas dessas regras foram impostas e são usadas para controlar, para limitar nossa liberdade de pensar e agir. E, no fundo, talvez tudo se resuma à questão da prisão psicológica. Para mim, a verdadeira prisão não está no sistema, mas na mente de cada um de nós. Se existe algo mais grandioso do que nós, esse algo não está preocupado com as construções humanas como dinheiro, propriedades ou posses. E outra, o verdadeiro céu ou inferno de cada um acontece dentro da mente. Se a culpa é sentida, ela é resultado das crenças internalizadas, não de um julgamento externo. E, ao mesmo tempo, a redenção também é algo pessoal que ocorre dentro de cada um, na forma como se lida com as escolhas, com o arrependimento e com a busca por um significado mais profundo. O poder da condenação está em nossas próprias mentes. O que nos aprisiona não são as regras externas, mas nossa própria percepção delas. Isso significa que a verdadeira liberdade, a verdadeira redenção, é uma conquista interna. E só então, talvez, possamos começar a compreender o que realmente significa ser humano. Para concluir, recorro a uma antiga sabedoria chinesa. Morrer é simples, quase trivial. O verdadeiro desafio reside em permanecer vivo, carregando o peso de nossos próprios pensamentos, enfrentando nossos infortúnios, nossas imperfeições, as desilusões e ilusões que tecem nossa realidade. É conviver com nossos demônios internos, com as perguntas que não cessam, com as certezas frágeis e os achismos que nos definem. É lidar com aquilo que julgamos nos pertencer ou ser destinado a nós, navegando os mares turbulentos de nossos próprios conflitos. Isso sim é árduo. Isso sim exige coragem. Antônio Marinho.